Bendito Deus Altíssimo, de Melquisedeque, abençoador de Abraão. Abençoe Abraão todas as famílias da terra. Considerando as observações a respeito do resultado do PIX, é que o governo, que eu chamaria de desgoverno, foi compelido a ter que retornar e torná-lo sem aplicação. Agora querem criminalizar, caçar. Estão levantando essa questão. Os defensores da democracia, através de um triunvirato, como eu já falei, que abrange o executivo, ou seja, aquele que foi solto das condenações, não foi, como diz o jurista, ele não foi tratado como que não tenha cometido o crime. Mas, ao mesmo tempo, vem a figura de um judiciário nomeado por ele mesmo, sem qualquer cerimônia. Ninguém se sente impedido de defender e advogar a causa daquele que abrir a aplicação do mensalão e a corrupção da Petrobras e outras instituições. Agora também abrange quem do seu lado esse triunvirato, além do cabeça do Congresso. Pois bem, o que é importante compreender é uma conversa que eu tive hoje aqui com a minha mulher. Ela estava sentada ali naquela cadeira, na hora de um café, e eu estou na saleta do café. E sucede que eu fiz menção para ela a respeito de que estamos vivendo, de fato, um momento único dentro da história do homem. Estamos num limiar de grandes mudanças. Essa mudança já está sendo estabelecida, já está se fazendo, se realizando. Assim, vamos colocar alguns referenciais prontos. Observem que a questão que nós falamos do território ou limites territoriais, como agora vai levantar o Trump, a ideia de comprar a Oceania, e também deixar claro que necessidades vitais não poderia deixar de usar a força se necessário. Assim como no Brasil hoje, num governo que apoia o Lula e apoia a Hamas, etc., que é o caso do Lula, e por incrível que pareça, autoridades de origem judaica que estão dando suporte a esse governo podre, simplesmente entende o Trump que, de fato, o grande inimigo está da própria casa. Ou seja, o caso Capitólio, o caso de 8 de janeiro aqui em Curitiba, lá em Brasília, uma prisão de tantos, sem qualquer fundamento legal, assim como agora, essa pretensão de caçar aquele que abriu a sua fala, a sua argumentação, o seu convencimento que procede do Espírito. Não foi ele que convenceu ninguém. Convencimento da verdade todos acolhem, desde que não tenham dolo a defender, como faz hoje o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, nesta pauta, compreendamos que as questões que vêm do Elon Musk, através da compra que vai trazer o X, que vai desmascarar o uso, as imposições do Moraes, e depois querer criminalizar no processo, como se fosse contra a hegemonia ou soberania do Brasil. Pois bem, nessa mesma direção, compreendamos, os grandes inimigos do Brasil são exatamente essas imagens, essas figuras. Mas denota também que eles têm o suporte lá do Macron
eles têm o suporte lá daquele do venezuelano e assim por diante. Então, veja, entramos num campo de um momento em que os cabeças dessas, vamos chamar, dois contrapontos, que vamos chamar de polos, ou que vamos chamar de polarização, é o que estão estabelecendo e caminhando, que é, de fato, não há como colocar um terceiro, quarto e um quinto. Só tem, de fato, dentro de um diálogo, a figura de dois, se tiverem de boa vontade, para que um realmente convença de maneira honesta, de maneira justa, e o outro seja conduzido à justa justiça do alto juízo daquele que ele propõe. Não há outro lugar. Saiu daí, é uma multidão de pensantes, e todos de fato já num estado protocolar, de um estado corrompido, a dar exatamente a fala daqueles que vão soltar para criminalizar o justo. Assim sempre foi na história. Pois bem, falei à minha mulher. Veja, na hora que entra agora a meta e fala a respeito, de fato, do um grau de arrependimento da participação do que ocorreu na América na tentativa de criminalizar o Trump, dentro dessa linha, escutem, o menino de Minas Gerais, ele vai falar a respeito do PIX. E convence multidões. Isso na casa de mais de 200 milhões já que ouviram. Isso provavelmente haverão outros. Porque estão agora curiosos, o que ocorreu? Em que um jovem, tão jovem, convença tal multidão a pressionar aquele que diz que os defende. Essa é a questão. Então, como diz Alexandre Garcia, houve um plebiscito. É como a proposição de um jovem apresentando, de fato, a escolha justa, livre. E qual foi o resultado? De fato, aquele com o dolo daquele que ia fazer teve que recuar. A decisão não foi do tal governo e não foi de uma questão de lado político. A questão foi uma decisão que, do alto, a todos acolhe e conscientemente vai nos dizer isso é certo, isso é errado, isso é justo, isso é doloso ou fraudulento. Então, a escolha escolha a verdade para que vivas, como diz Moisés. Assim sendo, estamos falando no limiar dessa mudança extraordinária. Ora, se a questão, me diz agora minha esposa, bom, mas como é que pode ter mais de 200 milhões, conversar em 300, quando o Brasil tem 210? Eu digo, nem considere assim. Do 210, você tem uma porção que é de jovens, uma porção que é de já maduros. Se você coloca em 65%, 70%, tu vai dizer que, de fato, a população, e se fosse falar da consciência, menor ainda, então vai concluir que seria muito menos do que 150 milhões, 120, 110. É só lembrar o número de aqueles que votam no Brasil. Embora esteja incluso alguns incapazes que eles puxaram porque dão vantagem para o lado do PT. Pois bem, nesse sentido, eu digo, quem está lendo só pode ser os de fora. Num jogo de campeonato, quando é importante na Europa, onde for, tem bilhões assistindo. Então, estamos concluindo que a rede agora internacional pode expor a fala desse jovem com legendas que todos compreendem o que ele defendeu. E alguém explique qual é a razão do conflito. Ora, então, o plebiscito mencionado pelo Garcia, ele ultrapassa a ideia de um plebiscito dentro dos limites territoriais de que chamamos de Brasília. Ou seja,
vamos ao Brasil. O Brasil é restrito. Estão cegos, estão surdos, estão mudos. Pois bem, nesse particular, vamos dizer que daqui para frente haverá um momento que se perceberá que há, de fato, uma força que puxa para o lado e não tem justiça naquilo que aplica. A vaidade se sobrepõe. A soberba está presente na face de todos eles. E aquele que humilha-se a dizer um só Senhor, e vai levanta agora as Escrituras e diz, é Cristo, o Senhor e a autoridade. O Trump está fazendo assim. Essa mudança. Então vai ficar a escolha entre escolher Cristo e escolher o doloso. Ou seja, o espírito da iniquidade. Não tem então, 3, 4, 2. Um é verdadeiro, o justo. Isso, iniquidade, é aquele que quer conduzir o homem ao dolo, ao fraude, à corrupção, à imoralidade. Então, marchamos para um plebiscito internacional. Então, estaremos chegando no momento com as questões de discutir se a guerra em tal lugar ou a guerra em tal lugar. As ações aqui e ali realmente têm suporte adequado. Nós vamos chegar a um ponto de compreender que somos um homem só. Ou quando digo um homem só, é uma imagem chamada humanidade expressa num homem só. Ou seja, esse velho aqui está. Mas também como velho falou Isaías, falou Jeremias, falou Moisés, falou Jesus Cristo, o Senhor da glória. Falou o justo. E a ele foi dada autoridade. E essa questão é em caráter eterno, não é transitória. Então, quando diz o apóstolo Paulo que quem convence do pecado, convence da justiça, convence dos nossos enganos, nossos erros, há um só que nos convence, é o Espírito eterno, puro, santo, amoroso, gracioso que nos oferta a vida. E esse Espírito nos dá o suporte. E esse plebiscito está sendo determinado. Assim se cumpre a segunda vinda do Senhor. Porque, como ele diz, todo olho verá. Não haverá impossibilidade que haja de fato um meio, algo lá no ar, um satélite, um meio de que comunica a comunicação, que vai dizer que a mesma palavra que eu estou dizendo. Estarei falando do mesmo homem, dentro do domínio de um só eterno e altíssimo. Ou falaria de mim mesmo, como quer falar o Moraes, ou quer falar o doloso, o ladrão solto. Ou o Maduro, para arguir que os Estados Unidos estão com interesse na Venezuela. Aí leio ali, ela já diz lá, aquele para colocar uma contrapartida. Os americanos estão de olho no petróleo. É simples. Ou seja, quem tem petróleo vai vender. É só fazer um negócio justo. Se lá na Venezuela tiver gente honesta, fala gente justa, um negócio justo. E se aquele que vai comprar é honesto, aceitará uma proposta justa. Os dois têm poder de conciliação. É o poder na observação agora popular, internacional, mundial, vai dar de fato o resultado do mesmo que foi alcançado pelo jovem de Minas Gerais, através da persuasão a respeito do dolo, do desgoverno em relação ao PIX contra aqueles que têm menos condições. Esse é o ponto. Então, quem vai julgar não vai ser o Putin, nem vai ser o Macron, não vai ser aquele, não vai ser o outro, nem o Trump. Ou seja, está tudo na mesa para ser bem claro e exposto. Exemplo, questões de observações do Putin, a sua fala, eu tenho que ouvi-lo. Se eu não ouço quais são as suas razões, como é que eu vou saber aquilo que querem prontamente dizer disso ou daquilo? Essa é a questão fundamental.
Ou seja, quem me dá capacitação de bem julgar, como foi dado pelas palavras do jovem de Minas Gerais, aqueles que acolheram. E nem, a maioria deles não são nem brasileiros, estão lá fora. Assim, a Corte Internacional, ela vai chegar no momento que é a expressão desse plebiscito. Ninguém conseguirá trazer engano. Não lhe será dado mais essa possibilidade. Vai ter que viver segundo a lei, em caráter eterno. E essa é a mudança fundamental. Os limites territoriais são teóricos. Do que eu estou falando aos meus amigos aqui no momento, muitos poderão ouvir, se forem ouvidos lá fora. Aqueles que estão me ouvindo tomarão das minhas palavras e de um só poder lhes será dado considerar. Se falo com alto juízo, falo de maneira racional, na busca de fato da aplicação a justiça do justo, para que conduza alegria e paz. Ou estou mentindo? Quero quebrar a democracia e o Moraes possa me condenar. Ficou claro, meus irmãos? Vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma neta que é hoje cidadã francesa. O marido é francês. Tem 2 netinhas maravilhosas. E veio a Curitiba. Estive aqui em casa, há coisa de 4 dias atrás, ou 3 dias atrás. E mal chegaram, conversamos, nos tratamos, nos abraçamos. Tiramos o benefício da graça das meninas, que nos foi dado a todos. E eu pergunto ao marido da minha neta, o francês, o que você acha do Trump? Não fui em frente, fiquei. Mas aí as coisas passam, eu com a minha neta ali ao lado agora, com ela, eu digo, vem uma coisa. Como pensa a Europa através do que na França é exposto em relação ao Bolsonaro? E o pior possível. Ficou claro? Mas o Macron acolhe o Lula no momento que já manifestou sua toda corrupção. Então, até onde de fato o Maduro é aceito pelo Macron? Se ele aceita aquele que endossa aqui o Maduro, que é o Lula. Aí está a questão fundamental. Então, o dólar é falso de jogar. Então, nessa particular, essa minha neta, ela tem uma formação evangélica bem forte, uma formação de fé. Dança músicas hebraicas, tem uma visão geral do messianismo judaico. Mas também tem a percepção consciente que o avô tem dado aos seus netos. Nesse sentido, claro que ela vai voltar. Mas ela está dando exatamente a visão que estamos mencionando. A visão que fazem de Moraes não, do Bolsonaro foi gerado aqui pelo PT, pelo sistema todo que abrange Maduro, etc, etc. Isso os afasta de Milei, os afasta de Trump, os afasta hoje de Elon Musk. É uma evidência.
Como dialogar com esses? Não são confiáveis, não usam de fidelidade. Por isso, o plebiscito do Pix se estenderá. Aí a França, onde for, ouvirá a voz de um só Espírito que a todos convence. Essa é a mudança fundamental. Aí vamos concluir que o grande graça que a mim agora é revelada nessas conversações últimas é o fato que a fez a cada um dentro de um limite territorial, de forma que não possam achar a quem condenar, a quem calar, a quem matar, em algum lugar, seja um jovem na defesa do necessitado. Fala do Pix, levantamos a voz e falamos daquele que é verdadeiro e dizer: um só Senhor. Um só Senhor. Escolham todos em todo lugar. Qualquer lugar que queira escolher por preferencial. Índia, Japão, qualquer lugar. Eu acho um profeta que deu tal dimensão do exercício da sua própria vida em sacrifício, com palavra de poder, que confirma e nos dá ainda realmente o motivo ideal na confiança em caráter eterno, sem duvidar. Por quê? Recebeu do dom e sabe que a todos é dado. Um só Senhor. Não sejam fraudulentos por cabeça dos povos para os conduzir ao sofrimento e fazer as suas mães chorarem. O Senhor é bendito eternamente.